Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Voltando a fazer aquilo que eu mais gosto aqui no canal, que é falar sobre a história das escolas de samba do Rio de Janeiro. E neste vídeo eu irei falar do período que vai de 1989 até 1994. Período que para mim, Fábio, fez parte daquele que considero o auge, o ápice atingido pelos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. E como sempre faço, inicialmente ele dá aquela geral do período e depois abordar o ano a ano. Bom, é difícil a gente apontar exatamente quando os desfiles atingiram o seu auge. Há aqueles que acham que foi nos anos 60, outros nos anos 70. E para mim, gente, ele fica ali no finalzinho dos anos 80 até o início dos anos 90. Podendo até esticar um pouquinho até 85, 87, por aí. Porque eu considero esse período o máximo que já foi atingido pelos desfiles, pelas escolas de samba em sua história. Porque para mim, ali houve um equilíbrio, um bom equilíbrio entre a parte visual e o chão das escolas de samba. Hoje, o visual ele impacta muito, é o que pesa mais nos desfiles das escolas de samba. Antigamente, nos anos 60, nos anos 70, o que prevalecia mesmo era o chão, o samba enredo, a alegria dos componentes. Esses fatores, entre outros, eram o que realmente prevalecia nos desfiles. E este período, que, como eu falei, vai do final dos anos 80 até o início dos anos 90, houve uma mescla. Foi um período de transição entre essas duas fases. E de uma forma bem equilibrada, que fazia os desfiles serem gostosos de serem assistidos. Pois, paralelamente ao luxo que crescia ano a ano, com fantasias e alegorias cada vez mais luxuosas, ainda existia o caráter popular. O samba enredo estava na boca do povo. Os sambas enredos eram fáceis. Os sambas enredos eram populares. Os enredos eram diversos, abordavam diversos temas. Não ficavam presos a uma temática só. Fora que os desfiles fluíam de uma forma leve, de uma forma mais solta. Hoje não, os desfiles têm muitas paradas, especialmente para as comissões de frente, que nessa época começavam a mostrar um lado um pouco mais teatral, mas nada de prender o desfile, nada de querer fazer um espetáculo à parte. Era uma coisa gostosa de se ver e tem vários outros fatores, tá, gente? Foi uma época muito gostosa, uma época em que a criatividade dos carnavalescos ela aparecia muito. Hoje a coisa está muito mais amarrada. Hoje você tem como foco os jurados e tendo a participação popular como consequência. Antigamente não. Você tinha um foco para o desfile impactar o público de forma geral, conquistar o povo de forma geral, e aí o título era consequência. Hoje há essa inversão que eu lamento muito. Eu vejo os desfiles muito voltados para um julgamento e deixando o povo como segundo plano. E eu não vou mentir para vocês que eu sinto muita saudade desse período, pois foram justamente esses tipos de desfiles que me fizeram me tornar apaixonado pelas escolas de samba. Bom, as escolas vêm em média com cerca de 4.000 componentes. Cerca que algumas, como por exemplo o Salgueiro, chegava a cerca de 6.000 componentes. E imaginar que o Salgueiro nos anos 60 e 70 era a agremiação que levava menos pessoas para os seus desfiles, hein? Bom, a quantidade de alegorias também era bem grande, tá, gente? No caso, a média por escola era cerca de acima de 10 carros alegóricos. E, apesar desse gigantismo todo, dessa grande quantidade de componentes e também de alegorias, os desfiles não ficavam amarrados e isso se dava por dois fatores. O primeiro deles era que os desfiles não tinham paradas para se apresentar apenas
para os jurados. E o segundo fator é que o tempo era maior, o tempo mínimo e máximo de desfile eram maiores do que hoje em dia. Naquela época, a média do tempo mínimo era de 80 minutos e o máximo de 90 minutos. E paralelamente ao gigantismo das escolas, havia a questão da popularidade, como já falei. E isso atraía muita gente. Muita gente de fora das comunidades, das agremiações, queria desfilar nas escolas de samba. E com isso, nessa época, cresceu-se muito a questão da divulgação das alas comerciais, das fantasias comerciais, ou seja, aquelas fantasias que você precisa pagar para desfilar. E isso acontecia nas rádios, nos shoppings, o que causava um grande receio e críticas dos sambistas mais conservadores. Esse é um ponto assim que para alguns era negativo do carnaval antigo, a grande quantidade de alas comerciais perante ao carnaval atual, em que as alas de comunidade, aquela em que as pessoas apenas pagam uma taxa e não precisa exatamente comprar as fantasias, elas são a grande maioria das escolas. Hoje em dia tem escola que inclusive 100% das suas alas são de comunidade, algo bem diferente do carnaval antigo e que para alguns é um ponto positivo do carnaval atual. Uma coisa que eu não sei se eu já falei anteriormente nessa série, mas se eu não falei, vou falar agora, que era o tal do livro de ouro, que era uma das formas que as escolas de samba tinham até esse período, que ele acabou caindo justamente no fim desse período aí dos anos 90, de conseguir dinheiro. Era uma espécie de um caderno assim todo especial, e que as escolas de samba iam até as pessoas que tinham maior poder aquisitivo e que eram simpatizantes àquela agremiação. Normalmente comerciantes da própria região em que a escola de samba se situava. E aí as pessoas prometiam uma determinada grana, davam um certo aporte financeiro e tinham o direito de assinar o seu nome nesse caderno todo especial que era denominado Livro de Ouro. Isso perdurou por muitos anos, tá, gente? Esse artifício aí do Livro de Ouro, mas acabou caindo em desuso com o tempo, especialmente depois que o país passou pela grande crise e pela forte recessão no período Collor. E esse novo formato das comissões diferentes que temos hoje iniciava-se, digamos assim, meio que germinava a partir dessa época, pois foi justamente aí que se teve fim àquelas comissões diferentes tradicionais em que as escolas de samba traziam seus baluartes e que faziam a apresentação da escola ao levantar o chapéu, ao levantar a cartola. A última comissão diferente nesse estilo tradicional, raiz mesmo, foi da Portela em 1993. A partir daí, as comissões diferentes realmente começaram a investir cada vez mais nas suas apresentações, seguindo os temas, os enredos das escolas. Com mais recursos financeiros adquiridos pela Liesa, que havia sido recém-fundada, frente à Prefeitura do Rio de Janeiro, e também ao aporte dado pelos patronos, os desfiles ficavam cada vez mais luxuosos, cada vez mais ricos, com muitas plumas e com alegorias cada vez maiores e chamando mais a atenção. E com isso nós tivemos aí uma inversão nos valores do carnaval, que até os anos 70 as imagens dos desfiles que normalmente saíam nos jornais eram dos sambistas. Claro, também saía fotos de alegorias, mas o que prevalecia mesmo, gente, era a foto, a imagem do sambista sorrindo, curtindo o seu carnaval. E a partir daí, o que prevaleceu mesmo foram as imagens das alegorias, elas que realmente começaram a tomar o espaço do sambista, coisa que acontece até os dias de hoje. E claro, se uma coisa cresce muito, os problemas também aumentam. E nesse período era muito, mas muito comum haver quebras de carros alegóricos,
Se hoje ainda tem queda, imagine nessa época, que foi um período de transição, em que as alegorias estavam crescendo cada vez mais. Era comum haver 4 até mesmo 5 carros alegóricos quebrados por uma escola só. Claro, a quantidade de alegorias era bem maior, então prejudicava o desfile, mas não no todo como seria hoje. Mas de qualquer forma, era um grande prejuízo que havia para essas agremiações. Se nessa época os sambas enredos eles eram bem populares, em contrapartida eles eram muito criticados, especialmente pelos especialistas em sambas enredos, pelos especialistas em carnaval, devido a boa parte desses sambas desse período, dessa época, fugirem da questão da síncope de samba enredo e também por terem um andamento mais acelerado. De qualquer forma, gente, como eu falei no último vídeo, eu me amarrava nesse tipo de samba até pela questão da linguagem mais popular que eles tinham em relação aos sambas que nós temos hoje. 2 carnavalescos acabaram marcando esse período, ou melhor, se destacaram nesse período para marcar uma geração nos anos 90. Rosa Magalhães e Renato Lage. A primeira com seu estilo clássico, rococó. O segundo com seu estilo high-tech. De forma indireta, eles acabavam travando um duelo que acabou marcando o carnaval dos anos 90. Agora nós vamos para o ano a ano, começando com 1989. Houveram algumas mudanças no regulamento para esse ano de 89. Uma delas foi a quantidade de jurados por quesito, que diminuiu de 4 para 3. E apenas a menor nota seria descartada, sendo que, para critérios de desempate, a nota descartada seria válida e não teria critérios de desempate. E isso acabou gerando uma grande confusão na apuração, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Bom, o número mínimo de alegorias era de 3 carros e o número máximo de 20 carros alegóricos. E a vendagem do disco de sambas enredos bateu recorde nesse ano, pois foram vendidas mais de 1 milhão de cópias, recorde que é estabelecido até hoje. E a partir desse ano surgiu um formato que a gente conhece do desfile das campeãs, pois as 5 primeiras colocadas do grupo 1A, que hoje é o grupo especial, elas puderam retornar ao sábado das campeãs. E juntamente com elas também desfilaram a campeã do grupo 1B e também a campeã do grupo 1C. Lembrando que o desfile das campeãs existe desde a década de 50, tá, gente? Mas sempre mudava de um ano para outro. E desfilavam, além das escolas de samba, também os blocos e as grandes sociedades. E normalmente ia a campeã e a vice-campeã. Em alguns anos ia também a terceira colocada, mas não havia, assim, digamos, um formato, um padrão que seguia-se por diversos anos. E a partir de 89, esse padrão acabou se firmando com algo análogo ao que conhecemos hoje. A tradição fez uma coisa meio inusitada no seu desfile. Ela trouxe a comissão de frente atrás do carro abre-alas, o que deve ter confundido o público e também os jurados, já que a escola levou a nota mínima de todos os jurados de comissão de frente. E falando em tradição, a escola do Campinho trouxe uma novidade, trouxe uma surpresa para o público. A cantora Simone puxou o samba enredo na avenida ao lado do puxador Candanga. O samba mais popular desse carnaval foi Festa Profana, da União da Ilha do Governador. Samba muito cantado até os dias de hoje. E a União da Ilha acabou servindo de palco para uma situação bem polêmica, pois a modelo Enoli Lara desfilou praticamente nua na Marquês de Sapucaí, o que deixou todos impactados. Essa história eu já contei aqui no canal, nesse vídeo, aqui do card.
Se liga lá que eu conto os detalhes. Mas o que marcou mesmo o Carnaval de 89 foi a disputa pelo primeiro lugar entre a Imperatriz Leopoldinense e a Beija-Flor de Nilópolis, que dá discussão até os dias de hoje. A Imperatriz foi campeã com um desfile antológico, um desfile que tinha um grande samba que todo mundo conhece. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Só que muito mais do que o samba enredo, a Imperatriz ela apresentou uma novidade que com o tempo acabou se tornando padrão dos desfiles. As alas, antes desse desfile da Imperatriz, elas vinham de forma mais soltas, com buracos entre uma ala e outra, com buracos na própria ala. E o diretor de carnaval da escola, Wagner Tavares de Araújo, ele compactou tudo isso, ele organizou a estrutura das alas, deixando de certa forma o componente assim um pouco mais preso. Mas ainda nessa época, digamos assim, a alegria ela ainda prevalecia e não era uma coisa assim tão rígida quanto os dias de hoje. Mas como eu falei, com o passar do tempo a coisa evoluiu, infelizmente para pior, e hoje ficou meio que engessado isso. Os componentes eles meio que ficam numa situação meio militarizada. Não creio que a ideia do Wagner tenha sido essa em 89, mas acabou que a coisa evoluiu para esse lado. Então, a Imperatriz apresentou essa novidade e que, juntamente com a emoção do desfile, do enredo, de tudo, né, do samba enredo, acabou favorecendo a agremiação a conquistar o título de 89. Porém, entretanto, contudo, o que ficou no coração das pessoas foi o desfile da Beija-Flor de Nilópolis, que trouxe aquela abertura extremamente impactante, a abertura mais impactante da história do carnaval, lá dos mendigos, né, da ala dos mendigos, e também com o Cristo mendigo coberto. Eu já contei essa história aqui no meu canal e já falei para vocês que o Cristo não estava proibido pela justiça. Foi uma opção do Joãozinho 30 trazer a escultura coberta. Para quem não sabe essa história, eu estou mostrando aqui no card. Já contei essa história, os detalhes todinho que envolveu esse Cristo mendigo. Bom, gente, então por toda a atmosfera, o público acabou considerando a Beija-Flor a grande campeã. Só que no dia da apuração, deu empate entre Imperatriz e Beija-Flor nos pontos. As duas escolas chegaram a comemorar, Anísio e companhia foram para Nilópolis comemorar o título e no meio do caminho descobriram que apenas a Imperatriz havia sido a campeã. Por quê? Por causa daquela confusão que havia no regulamento que eu contei para vocês aqui no início da história, né, do ano de 89. As notas descartadas, em caso de empate, elas seriam o quê? Válidas, consideradas. E foi daí que surgiu a confusão e, no final, apenas a Imperatriz se tornou a grande campeã. Tá bom? De qualquer forma, foram dois grandes desfiles e ambos entraram para a história do carnaval. 1990. Devido a toda a polêmica que envolveu Enoli Lara no carnaval de 89, no carnaval de 90, a Liesa colocou no regulamento que a genitália desnuda estava proibida. Joãozinho 30 se revoltou com a tal censura e provocou, criou o enredo Todo Mundo Nasceu Nu para Beija-Flor de Nilópolis. A primeira vítima desse novo item do regulamento foi o Acadêmicos do Santa Cruz, que trouxe um super-homem sentado em um vaso sanitário em uma de suas alegorias. O órgão genital da escultura estava exposto e teve que ser coberto. Algo que não fez muito sentido na época, porque a Beija-Flor trouxe Lafon em cima de um vulcão nu e não foi punida. A justificativa é que o órgão do Lafon estava coberto com uma malha cheia de brilho. E aí ficou tudo bem. Vai lá entender, né? O julgamento desse carnaval de 90 ele foi meio diferente e um pouco complicado,
porque os quesitos não tinham exatamente o mesmo peso. Os quesitos mestre-sala e porta-bandeira e também comissão de frente, eles teriam um peso menor, eles tinham um peso 2. Já os outros 8 quesitos teriam um peso 3. A justificativa para essa diferença de pesos era justamente tirar o peso em cima dos quesitos que tinham menos pessoas, né? Como, por exemplo, casal de mestre-sala e porta-bandeira, que são apenas 2 pessoas, e acharam que isso não era justo colocar toda essa responsabilidade de uma possível disputa de título em cima de um casal. E a grande campeã do Carnaval de 90 foi a Mocidade Independente de Padre Miguel, que contou a sua própria história. E Renato Lage iniciou uma era de glórias nos anos 90. E agora o Carnaval de 1991. Entre as novidades, o número de alegorias que foi diminuído, deixando de ser 20 para, no máximo, 15 carros alegóricos por escola de samba. O grupo passou a ser chamado de Grupo Especial, denominação que existe até os dias de hoje. No regulamento, várias mudanças. Mais uma vez, caíram os descartes de notas e também aquela questão de pesos por quesito. Agora, todos os quesitos tinham o mesmo valor, o mesmo peso. Além disso, introduzia-se a questão do meio ponto. As notas poderiam ser decimais indo de meio em meio ponto, ou seja, valia notas como 7, 7,5, 8, 8,5 e assim vai. E havia a punição para escolas que excediam um tempo. Cada minuto além do tempo, a escola perderia 1 ponto. Devido a Beija-Flor não ter sido punida, mesmo apresentando Jorge Lafon nu no Carnaval de 90, por ele desfilar com uma malha transparente no órgão genital e dessa forma meio que burlar o regulamento, a Liesa acabou ampliando a questão, um item dessa questão da nudez. Agora estava extremamente proibido a genitália desnuda e também decorada. Apesar da forte recessão que o país passava devido ao plano Collor, as escolas de samba apresentaram desfiles ricos e luxuosos, o que causou muita surpresa e, de certo modo, indignação por parte da imprensa. Os desfiles continuavam iniciando-se cedo. Nesse Carnaval de 91, eles iniciaram-se às 18 horas. A alegação das escolas era que desfilar sob o sol da manhã era muito ruim. Mas se a gente for pegar o histórico dos outros carnavais anteriores a esse, a maioria das agremiações acabaram sendo campeãs justamente sob o sol da manhã. Hoje, as escolas também evitam desfilar sob o sol da manhã, mas a justificativa é justamente o investimento que existe na iluminação dos seus carros. E foi justamente nesse ano que, pela primeira vez, as escolas se utilizaram da nova tecnologia da época, o uso do computador. Beija-Flor e Mocidade planejaram seus carnavais utilizando computadores, o que foi uma grande novidade para a época. E foi a partir desse ano que ficaram definidas a função da Liesa e também da Rio Tour quanto à organização, a administração do carnaval. A Liesa ficou responsável pelo regulamento e a Rio Tour pelas funcionalidades que existiam no Sambódromo, situação que se dá praticamente até os dias de hoje. O grupo especial recebeu 2 escolas que hoje são consideradas grandes e naquela época estavam estreando entre as principais agremiações do Carnaval Carioca, que foram a Unidos do Viradouro e o Acadêmicos do Grande Rio. Inclusive, no desfile da Viradouro, teve uma imagem que acabou marcando esse carnaval, que foi a grande homenageada Dercy Gonçalves com os seios de fora. O Império Serrano perdeu 5 pontos por infringir o regulamento, ao levar caminhões motorizados para o seu desfile e também por exibir merchandising dos mesmos. E com isso, a Escola da Serrinha acabou sendo rebaixada pela segunda vez
em sua história. A Mocidade foi bicampeã do Carnaval nesse ano de 91 com um lindíssimo desfile. E entre as imagens que marcaram esse seu carnaval, esse grandioso carnaval, estão a comissão de frente formadas por escafandristas e também o inesquecível carro do bebê dentro do planeta Terra. 1992. O Acadêmico de Santa Cruz se sentiu prejudicado no ano anterior, quando desfilava no grupo de acesso, devido a um problema de iluminação que deixou o seu desfile às escuras. A escola entrou na justiça e acabou ganhando a causa às vésperas do Carnaval de 92. Se não me falha a memória, nas minhas pesquisas, eu vi que essa decisão da justiça saiu na quinta ou na sexta-feira da semana de Carnaval. E aí, a Liesa não teve jeito, né? E colocou a escola abrindo o domingo às 5 horas e 45 minutos da tarde. E como a escola não tinha as mínimas condições de desfilar entre as grandes, acabou sendo rebaixada. Bom, mas esse problema de iluminação ainda se repetiu no grupo especial. A União da Ilha teve que desfilar parte do início do seu desfile sem luz. Ou seja, o problema do ano anterior, pelo visto, não foi resolvido. A Beija-Flor apresentou um casal com a genitália desnuda em seu desfile. Joãozinho 30 argumentou, disse que a culpa foi do esparadrapo que ele tinha encomendado, que tinha caído no meio do desfile, mas, de qualquer forma, a Beija-Flor acabou perdendo pontos por infringir o regulamento. E depois dessa situação que deixou a escola de Nilópolis fora do desfile das campeãs, Joãozinho 30 acabou saindo da escola azul e branco, depois de 17 carnavais. A Unidos do Viradouro fez um dos desfiles mais luxuosos da história da Marquês de Sapucaí, um desfile sobre os ciganos do carnavalesco Max Lopes. Mas o que infelizmente marcou esse desfile foi o triste incêndio que houve na alegoria da Rússia, um bonito carro que acabou pegando fogo na altura lá dos setores populares. Um incêndio que durou 13 minutos e que fez a escola perder 13 pontos, ficando em 9º lugar, sendo que, em condições normais, a agremiação, sem dúvidas alguma, brigaria pelo título. Eu já contei a história desse incêndio aqui no meu canal, nesse vídeo aqui, ó. Esse é tido como um dos carnavais mais ricos e luxuosos da história do sambódromo. As escolas de samba esbanjaram dinheiro e riqueza em seus desfiles. E a grande campeã de todo esse luxo foi a Estácio de Sá, que ganhou o seu primeiro e último título da história, com o enredo Pauliceia Desvairada. Um desfile que ficou marcado principalmente pela interação do público com a agremiação, fazendo coreografias na arquibancada. E outras imagens também que foram marcantes desse desfile foram do trenzinho caipira e da sambista Luciana Sargentelli, que acabou saindo com os pés sangrando devido a desfilar descalça em cima de um queijo de uma alegoria. E assim, gente, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu não quero estragar a magia do carnaval de forma alguma, né? Ainda mais desse desfile da Estácio. Mas a Maria Augusta, a comentarista da Rede Globo, ela fala, né, e dá a entender que aquela interação do público ela não foi 100% espontânea, porque havia ali profissionais da Rede Globo fazendo já umas tentativas de coreografias, coreografando as arquibancadas ali, especialmente no setor 11, nos desfiles. Só que acabou explodindo justamente essa coreografia durante o desfile da Estácio. Novamente, não é tirar a magia da coisa, mas só justificar o porquê exatamente daquele tipo de coreografia ter existido nesse ano de 92. Foi realmente algo assim realizado por alguém e que acabou, né, com todos os méritos explodindo durante o desfile da Estácio. 1993. Para mim, o melhor carnaval de todos os tempos. Um ano totalmente diferenciado. E não é apenas o Fábio que fala isso, tá, gente? Eu conheço outras pessoas que também consideram o Carnaval de 93 totalmente diferenciado.
Inclusive, a Alice Brandão, a grande cantora Alice Brandão, que foi comentarista da Globo nesse ano, ela fala sobre isso, que ela nunca tinha visto algo como esse carnaval de 93, que realmente era diferente de tudo que ela já tinha visto na vida. E, gente, se eu tivesse uma máquina do tempo e pudesse escolher um carnaval para voltar no tempo, seria esse. Porque realmente é algo assim fora do sério. É tudo maravilhoso, na minha opinião. A começar pela gravação dos sambas enredos, que é excepcional. A gravação que foi realizada pela primeira vez no Teatro de Lona e deixou os sambas de uma forma assim muito empolgante e muito bem gravados. Fora que a safra foi excelente, ajudada inclusive pelos enredos, que eram bem diversificados e bem bacanas. E fora isso, nós tivemos a criatividade aflorada dos carnavalescos, como por exemplo naquele carro da mocidade, do menino do videogame, em que seus óculos eram 2 televisores. Tivemos o trabalho excepcional do Oswaldo Jardim, o Rei da Espuma, na Vila Isabel, com um desfile que para mim é antológico e que apresentou aquela que é considerada a primeira alegoria humana da história da Sapucaí, o carro que representava a criação do homem. Tivemos também a grande interação do público com os desfiles. Tá certo que o do Salgueiro acabou marcando mais, né? A maior participação, a maior manifestação popular das arquibancadas com um desfile de escola de samba ocorreu nesse ano com o Salgueiro, mas não foi a única participação que ocorreu, tá, gente? A maioria dos desfiles empolgaram, o público participou bastante, e etc, etc, e etc. E mais uma coisa que eu não posso esquecer, foi a partir desse ano em que começou essa coisa, né, das comissões diferentes serem um show à parte, com a Imperatriz Leopoldinense trazendo aí nobres com capas pretas e máscaras prateadas. Além disso, nós tivemos mais uma mudança no regulamento quanto à questão de alegorias. O número de alegorias diminuiu mais uma vez, passando de 15 para 12 carros alegóricos. Curiosamente, no carnaval que eu considero o melhor da história, Joãozinho 30 ficou de fora. Nesse ano, ele foi carnavalesco de nenhuma escola de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A Rede Manchete começava a dar sinais da crise que iria acarretar na sua falência no final dos anos 90, já que nesse ano de 93 ela não teve condições financeiras de transmitir aos desfiles. A Caprichosa de Pilares se envolveu numa grande polêmica no pré-carnaval e também no carnaval, ao levar no seu carro abre-alas uma representação de um turista sendo assaltado por um pivete em um enredo que falava da zona suburbana do Rio de Janeiro. Esse fato eu lembro ainda quando eu era criança. Eu lembro que a Rio Tour tentou de todas as formas impedir que esse carro fosse para a avenida, mas não teve jeito. A escola não arredou o pé, o carnavalesco Luiz Fernando Reis não aceitou esse tipo de imposição, esse tipo de censura sobre ele, e acabou que a escola se deu mal. Não teve uma boa aceitação do público, da mídia e também dos jurados. A escola acabou sendo rebaixada juntamente com a Unidos da Ponte. Porém, entretanto, contudo, elas não desfilaram no grupo de acesso no ano de 94, pois surgiu uma história muito mal contada, de uma denúncia de que a Grande Rio havia articulado os jurados para prejudicar a escola de Pilares. Acabou que o descenso foi cancelado e depois a Liesa justificou que queria mais escolas para o desfile não terminar muito cedo. Uma história que ninguém engoliu, mas acabou ficando dessa forma, tá, gente? Ficaram 16 escolas para o carnaval de 94. E o grande campeão desse carnaval de 93, desse carnaval excepcional, foi o Acadêmicos do Salgueiro. Campeão depois de 18 anos de jejum. O Salgueiro pode não ter feito um dos melhores desfiles na pista, mas a popularidade do seu samba enredo, que acabou sendo imortalizado como Explode Coração, fez com que a agremiação contasse com a maior manifestação popular da história da Marquês de Sapucaí. O Salgueiro saiu consagrado
empolgando todo o público, inclusive o setor turístico, e nem mesmo a queda de sua porta-bandeira em frente a um dos módulos dos jurados fez com que a escola perdesse o campeonato. Um dos momentos mais inesquecíveis da história do carnaval. E no mês de maio desse mesmo ano, 14 bicheiros, que eram patronos das escolas de samba, foram presos pela juíza Denise Frossard por suposta ligação dos seus negócios com o jogo do bicho com o narcotráfico. 1994. Bom, com a prisão dos bicheiros, imaginou-se que o carnaval de 94 seria bem pobre. Mas não foi isso que se viu na avenida não, tá, gente? Talvez não tenha sido tão luxuoso quanto em outros anos, mas as escolas de samba não fizeram feio. Isso se deu por dois motivos. O primeiro motivo é que as escolas de samba já tinham conseguido uma certa autonomia, especialmente depois da fundação da Liesa. A partir de 87, em que começaram algumas negociações com a prefeitura, as escolas começaram a ter algumas garantias, alguns direitos do lucro da festa, coisa que até então não acontecia. Normalmente a maior parte do lucro dos desfiles ia para a prefeitura. O segundo fator foi que a prisão dos bicheiros, ela foi assim, de certa forma para as escolas, algo teórico, porque na prática eles continuavam mandando. Eu estava ali nos jornais da época em que os patronos recebiam os carnavalescos na prisão. O Anísio recebia Milton Cunha, Luiz Pacheco Drummond recebia Rosa Magalhães, e eles organizavam ali o carnaval como se nada estivesse acontecendo. Então foi algo assim que na prática não prejudicou muito a organização, a administração dos desfiles das escolas de samba. A gente sabe como é o Brasil, né? Então imagina-se como é que a coisa foi feita. E da mesma forma que em 93, a gravação dos sambas enredos do Carnaval de 94 foi fantástica, excepcional. Também foi gravado no Teatro de Lona e para muitos é a melhor gravação da história. E se você ainda está na dúvida se gosta ou não de samba enredo, escute essa gravação que eu tenho certeza que você vai passar a gostar. Curiosamente, Império Serrano e a Imperatriz Leopoldinense vieram com o mesmo enredo, que foi a presença de índios brasileiros numa festa da corte da Catarina de Médici, na França. E a sorte das duas escolas foi algo assim bem antagônica. Enquanto a Imperatriz Leopoldinense foi a grande campeã do carnaval, o Império Serrano ficou em último lugar, depois de ter ficado 2 anos no grupo de acesso. A Escola da Serrinha teve seu desfile prejudicado especialmente pelas alegorias, que deram diversos problemas, tendo inclusive a escola passado com menos de 8 carros alegóricos, que era o mínimo que o regulamento permitia. E foi a partir desse ano que o Carnaval Carioca passou a contar com o talento dos artistas de Parintins para dar movimento às alegorias, às esculturas das alegorias. A Beija-Flor de Nilópolis convidou artistas para o seu barracão e a ideia deu tão certo, o resultado deu tão certo que eles estão até hoje brilhando nos bastidores do carnaval. E pela primeira vez, as escolas de samba tinham um presidente da República assistindo aos seus desfiles. O então presidente Itamar Franco assistiu aos desfiles das escolas de samba no domingo de carnaval. Porém, acabou que ele se envolveu em uma grande polêmica, pois ele estava acompanhado da modelo Lilian Ramos, que estava assim de uma forma bem confortável. E os fotógrafos que estavam na parte de baixo lá da Marquês de Sapucaí, eles estavam no camarote, né? Perceberam que a modelo estava sem as roupas de baixo, o que fez uma foto assim meio pornográfica ser exposta em todos os jornais sem censura alguma. E logo após isso, ainda teve uma ligação do presidente para a modelo e acabou dando um grande bafafá na época, gente, que gerou até mesmo pedidos de impeachment. Mas
Eu lembro perfeitamente dessa história, que de certo modo serviu até para abafar um pouco o resultado polêmico que se deu do Carnaval de 94, que foi um carnaval muito elogiado pela crítica. A crítica considera esse um dos melhores anos das apresentações das escolas de samba. Certamente o fator de não ter os bicheiros à frente das escolas contribuiu por esse carinho especial da crítica em relação aos desfiles de 94. Mas, como eu falei, o resultado acabou sendo polêmico, porque quem realmente, assim, digamos, sacudiu mesmo a avenida foi o Salgueiro. Mas a grande campeã foi a Imperatriz Leopoldinense, com um desfile muito bom, com os componentes cantando, vibrando, com a escola linda, bonita, organizada e que trouxe uma comissão de frente histórica, que foi aquela dos leques. No entanto, o desfile foi taxado de tecnicamente perfeito, de uma forma meio pejorativa. E por que disso? Porque a Imperatriz, numa comparação com as outras escolas, acabava tendo maior cuidado, um maior zelo ao elaborar o seu carnaval. Ela tomava cuidado para os jurados não tirarem pontos das fantasias, por detalhes que pudessem estar diferentes de um componente do outro, detalhes dos acabamentos das alegorias. A Imperatriz tomava cuidado com isso. E acabou que todo esse detalhismo, todo esse cuidado para agradar aos jurados fez com que a mídia taxasse a escola com uma certinha de ramos. Paralelamente a isso, também tem a questão de que a Imperatriz foi campeã com o enredo e com o samba que não eram populares, vindo depois de uma sequência de campeões com sambas bem populares. Kizomba em 88 até 93 com Explode o Coração. E aí a Imperatriz é campeã com samba que não tinha esse caráter popular, menos ainda o enredo. Então tudo isso contribuiu para que a mídia taxasse a escola como uma escola que desfilava apenas para os jurados. Mas assim, gente, nesse ano de 94 eu ainda vejo uma escola solta brincando o carnaval. Depois, realmente, a Imperatriz acabou voltando-se, né, para o júri da Liesa, fazendo desfiles assim para o júri da Liesa, dando assim o pontapé inicial do carnaval moderno. Infelizmente, hoje todos os desfiles são voltados para agradar o júri, deixando o público em segundo plano. Mas nesse ano de 94 eu ainda vejo uma Imperatriz brincando o carnaval e acho essas críticas pesadas, em particular para esse ano, tá legal? Mas, paralelamente, havia também uma outra questão. Teve um outro samba enredo que foi muito popular na época e a escola teve uma péssima colocação, que foi a Estação Primeira de Mangueira. E que penso que, de certo modo, contribuiu mais ainda para que as pessoas criticassem bastante esse título da Imperatriz, que veio com o famoso samba Atrás da Verde Rosa Só Não Vai Quem Já Morreu, que homenageava 4 cantores baianos: Gal Costa, Maria Bethânia, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Um samba que explodiu muito, mas muito no pré-carnaval. Foi o primeiro samba enredo que eu decorei na vida. E sem precisar ler letra, tá, gente? Só ouvindo na rádio que tocava o tempo todo, eu aprendi o samba da Mangueira. E assim, por causa desse samba, né, da repercussão desse samba, é que eu encerrei esse período do auge do carnaval carioca. Porque a partir disso, eu não consegui lembrar, observar nenhum outro samba com esse poder de alcance como esse samba da Mangueira atingiu em 94. Para mim, esse foi o último samba que realmente explodiu nas rádios para o público de modo geral. Depois disso, nós tivemos até alguns sambas com um bom apelo popular, mas de uma forma assim bem modesta em relação a esse samba da Mangueira. Então é por esse motivo que eu encerro esse período do auge do Carnaval Carioca no ano de 94. E só para fechar o vídeo, Império Serrano e Unidos da Ponte foram rebaixadas para o grupo de acesso, mas elas não desfilaram no acesso no ano de 95, porque a Liesa cancelou o rebaixamento
devido a boatos de denúncias de fraude no resultado do grupo 1, do grupo de acesso, que poderia inviabilizar a subida da São Clemente e da Unidos de Vila Rica. Então a Liesa ficou com receio de ter apenas 14 escolas, então não deixou a Ponte e o Império descerem. Só que Vila Rica e São Clemente conseguiram na justiça o direito de desfilar no grupo especial e acabou que o especial ficou com 18 agremiações em 95. Mas isso aí é história para o próximo vídeo, tá legal? Bom, gente, agradeço a todo mundo que tem assistido ao vídeo. Talvez tenha sido o vídeo mais longo que eu fiz aqui no canal, mas era necessário para a gente não perder a linha de raciocínio dessa história riquíssima que é o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Tá legal? Valeu, abraços e até a próxima.